Senhores, boa noite a todos. Estou só esperando o Felipe aí entrar, já enviei convite. Tá me ouvindo? Tranquilo. Tá me ouvindo aí? Beleza, tranquilo também. Então, beleza, eu vou passar também, vou convidar o resto do povo pra gente começar. Ah, beleza. Hoje a gente vai ter um pequeno desafio intelectual, né, entre aspas, que eu acho que, né, as discussões recentes nos levaram a bastante reflexões e bastante pensamentos e formas de pensar e trocar ideia, mas é importante que a gente comece essa discussão. Me levaram também a escrever e começar anotações de muitos detalhes e muitas questões que que estão sendo espalhadas aí pela bolha e a gente precisa começar creio eu, que contextualizá-las e colocar algumas coisas alguns pingos nos is, por assim dizer. Assim, certamente, esse é o primeiro episódio, né, de prováveis muitos outros que virão, mas há alguns temas, alguns termos, ou a forma como é falado algumas coisas nesse meio, né, que nos afeta, o Bitcoin, a criptomoedas no geral, ou você reduzir o tamanho do Estado de uma forma mais ativa, né, tem sido veiculado de uma forma um pouco, não vou dizer errado, mas talvez com uma visão um pouco limitada, né? E eu acho que a gente vai começar a abordar isso, né? Principiando pelo tema, né? Em discussão hoje, libertarianismo, maximalismo, né? E a gente vai eventualmente expandir porque teremos muito o que ser falado, eu imagino, correto? Ah, com certeza. Eu acho que eu não sei como é que foi a tua trajetória em relação a esse mundo, assim, né? Não sei se você teve o contato primeiro com o Bitcoin ou foi primeiro o libertarianismo? O que que veio primeiro, assim, a escola austríaca? Qual foi o começo disso na tua vida? Só para a gente ter uma noção. Tá, vamos por partes. A primeira coisa que eu tive contato foi escola austríaca, depois Bitcoin. Naquela época, lá bem para trás, era, sei lá, 17 talvez. E depois isso foi migrando pro libertarianismo, até o ponto que estamos hoje, né? É, eu tive primeiro o Bitcoin. Então, assim, a ordem é praticamente a mesma, mas foi primeiro o Bitcoin, depois o austríaco. Então, eu comprei sem entender o que era, e depois, quando a alta histórica passa, aí você vai procurar entender o que você tinha na mão, né? Tem, né? Eu não tinha vendido. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então, aí veio austríaco, basicamente aí creio que um dos grandes. Eu tive dois grandes mecenas, por assim dizer, né? Duas pessoas que me incentivaram muito, que foi o Fernando Urich e foi o professor Marco Batalha, né? Então, assim, o Fernando Urich foi o cara que, pelos vídeos dele, pelas conversas que a gente tem, foi o cara, tipo, cara, estuda por aqui, vai por aqui, pensa dessa, né? Vê esse autor, eu penso dessa forma por causa disso, e aí a gente vai
revisitando o pensamento da pessoa e como foi formado. E aí é aquela coisa, né, se o cara é muito bom naquilo que ele faz em termos de orientar alguém, obviamente que no momento a pessoa vai discordar. E aí tem uns pontos que eu discordo com ele, a gente conversa disso e eu não consigo ver dessa forma, eu ainda não tenho certeza sobre esses conceitos e essa foi é um dos grandes pontos que eu tenho assim de busca de conhecimento. Então é uma pessoa que me ajudou muito nisso. E a segunda foi o professor Marco Batalha, que foi o cara que a gente conversava também um pouco e ele, olha, acho que você devia começar a produzir isso, a organizar isso, entendeu? Então foi uma questão muito importante também de poder falar, né? Assim, ter uma voz, né? Assim, e publicar as coisas. Então são duas pessoas que eu agradeço muito. Lógico, tem muitas outras que me ensinaram muitas outras coisas, mas esses dois eu não poderia deixar de citar. Bom, eu também tenho que falar, né? Na verdade, assim, foi a minha fonte primordial foi o Fernando Urrich também, quando eu comecei, né? Igual eu falei lá, meados de 17. Assim, na época eu não entendi. Eu já tinha ouvido falar de Bitcoin, eu não entendia nada, assim, aprofundado, e eu era do mercado tradicional, né? Na verdade. Então, assim, Fernando Urrich, ele fazia, né, esse meio termo ali para mim. Ah, até que eu eventualmente comecei a ver, né? Eu fui ficando mais velho e aí você tem que lidar com algumas burocracias que a gente vê hoje no mundo, principalmente no Brasil, tipo cartório, porra, documentação de veículo, sabe? Essas coisas ridículas, né? E aí eu comecei a olhar o mundo de uma forma diferente em relação ao lado libertário. E aí, junto com isso, eu estava também começando a comprar Bitcoin. Na época eu comprava naquela XDEX, né, que era uma corretora que tinha que o Fernando Urich fazia, né, até era da XP, parece, e tal. E aí depois eu fui começando a entender, autocustódia, blá blá blá. E aí foi migrando, as duas coisas elas andaram juntas, né? Eu acho que na verdade não tem como você ter elas muito separadas, né? E, enfim. Aí, bom, fomos caminhando e chegamos até o ponto que estamos aqui, né, para discutir esse tema que realmente ele vai trazer alguns conceitos, né? Talvez até diferente do que a gente vê aí pela internet, mas eu acho que a discussão é válida, né? Foi, foi, foi um pouco o que a minha esposa disse ontem no podcast do Hugo Ramos, e assim, tirou gargalhadas de mim, né? Que foi um pouco de virar e falar assim: olha, tem que ter o contraditório, tem que ter essa discussão, né? Se é uma bolha que não há consenso, não ter consenso é muito bom, porque se todo mundo começar a repetir o mesmo discurso, vira um monte de socialista de laranja. E aí eu tive que rir muito, porque realmente o termo se aplica, né? Se a gente começar a fazer sínteses, essas sínteses não tiver qualquer definições, e essas definições forem usadas de maneira arbitrária, sim, nós corremos, a bolha maximalista corre o risco de agir de maneira socialista, né? É, impedir o discurso do outro, agir de violência de maneira desnecessária no discurso. Acho que o embate de ideias é super válido, mas fazer isso de uma forma não hostil, né? Eu já vi algumas vezes pessoas falarem com você: eu não falo com um macaco só porque você usa um avatar de NFT. Então, assim, é, existe um quê de isso é realmente necessário, sabe? Se a gente respeita as leis econômicas, né? Não adianta nada você dizer que respeita a lei de Gresham e não entender que o pior dinheiro vai circular mais enquanto ele ainda houver existência, não é? Se você diz assim, não, vamos forçar a circulação do Bitcoin porque isso vai ser uma adoção em massa e não sei o quê, você não está respeitando uma lei econômica
de um axioma que aparentemente é válido, né? A lei de Gresham é clara, o pior dinheiro vai circular mais. Se ele vai circular mais, deixa ele circular, né? Deixa o SDT ser a criptomoeda que mais circula e é mais utilizada pelas pessoas. Não tem problema. Se o Bitcoin está seguindo a tendência natural de todo o dinheiro que se torna soberano na história da humanidade, ele vai sofrer esse momento e nesse momento ele está sendo utilizado como reserva de valor e não como meio circulante. Então, assim, forçar esse ponto agora, no meu ponto de vista, é forçar uma situação desnecessária, que as leis econômicas estão aí para isso, estão aí para mostrar, né, os axiomas da escola austríaca estão aí para serem testados na sua essência e mostrar ao mundo que sim, eles são corretos. Então é para deixar acontecer, né? O real em papel vai circular mais, o Pix vai circular mais, o dólar vai circular mais, o SDT vai circular mais, o Ethereum vai circular mais se ele continuar crescendo. Então, nós precisamos entender, né, assim, e voltar muitas vezes, né, e não reduzirmos a simples jargões e voltar a estudar teoria monetária, teoria do dinheiro, né? Sim, isso é uma coisa, acho que meio básica, né? Que a gente, pela qual a gente vai passar. E assim, não é foco, né, de todo mundo, não é foco de muitas pessoas, na verdade. Mas, enfim, eu acho que isso talvez, né? Quem sabe a gente consegue ir trazendo, né, isso para as pessoas, né, à medida que eles vão chegando, né, no mercado ou tratando de assuntos como esse, né? Eu acho que é mais ou menos esse o objetivo, né, desses spaces hoje. E, assim, as pessoas vão entender que não é problemático você usar outras criptomoedas hoje, ou outras moedas no geral, seja euro, seja dólar, seja, sei lá, iene, não interessa, ou o SDT. E você pode usar todas essas e não perder todos os seus princípios bitcoinheiros, que seja, se você se define dessa forma, tá? Não é problemático, é viável, e eu, na verdade, até encorajo que as pessoas, né, façam isso para que elas retenham, no fim das contas, mais satoshis, né? O foco é você agregar, né, em termos de patrimônio. Então, se você precisa passar por isso para ter mais lá, cara, ótimo, vamos embora, faz parte. Mas, enfim, acho que a gente pode começar a trazer, como é que fala, umas definições, cara. O que você acha? Claro, claro. Vamos começar pelo libertarianismo, né? Assim, acho que não tem como não falar de Hobbes, né? E todas as contribuições acadêmicas que ele trouxe e falar dele é pensar, né, num dos princípios norteadores máximos, que é o princípio da não agressão. E se a gente pensa no princípio da não agressão, eu não posso agredir o outro ou a propriedade do outro, né? E pensando que o corpo humano é uma propriedade do indivíduo, então a gente ainda reduz isso a não agredir a propriedade de ninguém. Então não inicia-se violência contra a propriedade de ninguém. E aí já entra numa outra conceituação, um outro conceito, uma outra necessidade de conceito. O que um ato de violência, né? Então, um ato de violência pode ser físico, pode ser moral, não é? Então, por exemplo, se eu pego uma postagem sua, compartilho e digo que você é um scammer, sem você não ser, você, em última instância, está agindo, está agredindo essa pessoa, porque você está imputando a ela algo que essa pessoa não é.
Então você está iniciando sim violência. Então, se você tem princípios libertários e faz uma coisa dessa baseada no teu critério de julgamento, que não é um critério de julgamento unânime e moralmente aceito por todo mundo, né? Porque a pessoa não está lá dizendo para você que você vai fazer, coloque R$ 100 aqui e amanhã eu te pago 200, que isso é claramente um esquema de fraude. Enfim, se a pessoa está lá divulgando um curso dela e você chama isso de scam, você está sim ferindo o princípio de não agressão e agredindo essa pessoa, né? Então, como libertário, é o momento de se colocar a mão na consciência e pensar que você está, sim, colocando e agredindo uma pessoa que pode ter direito e querer retribuir de forma proporcional a essa agressão sofrida. Então, cria-se um clima que eu creio ser completamente desnecessário, mas isso tem acontecido. Não é a primeira, não é a segunda vez, e as coisas e os ânimos se tornam em situações que as pessoas que se dizem libertárias e às vezes associam isso ao maximalismo do Bitcoin, que a gente também vai colocar em discussão e tentar conceituar o que seja, essas pessoas estão agindo contra o princípio de não agressão muitas vezes. Isso não é bom para o desenvolvimento de uma comunidade ou de um grupo de pessoas que têm interesses em comum. Então, meio que colocando um pequeno. Não é um adendo, né? Na verdade, estou concordando com você. Quando a gente fala de libertarianismo, né? Que você trouxe o princípio da não agressão, etc., né? E a gente compara isso com o maximalismo, acho que a gente vai falar um pouco disso melhor mais para frente, né? Mas é só um adendo. Dificilmente, mais uma vez, dificilmente o maximalista, seja ele do que for, tá? Ele é libertário. Dificilmente o maximalista, seja de Bitcoin, de Monero, de Ethereum, de que for, Solana, sei lá, Cardano, dificilmente esse cara é libertário, tá? E a gente vai discutir isso mais à frente, né? Mas recentemente tivemos, né, esse episódio que o Hugo colocou, né? Claro, de uma, uma leve agressão verbal, assim, digamos, acontece, faz parte. Mas ainda assim, contribuindo para o lado do libertarianismo ainda, a gente também, assim, estou fugindo, tá? Já da parte do princípio da não agressão. Já vou falar de outro princípio, que no caso é da propriedade privada, tá? Talvez a propriedade privada seja uma das poucas coisas que a gente vai ter em comunhão, né? Assim, que o libertarianismo terá em comunhão com algum tipo de maximalismo, visto que o maximalismo, no caso sei lá, do Bitcoin ou do Monero, que seja, até mesmo do Ethereum, quem sabe, você tem uma certa posse, né, daquele ativo, daquele bem, seja lá como for que você trata isso, né? E eu acho que é o único ponto que a gente vai ter em comunhão, né? É a real posse de um ativo. Até o momento em tese, tá, gente? Não quero entrar tanto nesse detalhe técnico, não. Mas eu não sei, você acha que eu voei demais nessa explicação? Porque eu já queria pular o capítulo da não agressão, ou não? Olha, eu creio que fica claro, né? Assim, pensar em. Acho que é um pouco descritivo mesmo o princípio da não agressão, que é basicamente você não atentar contra a propriedade de ninguém, seja isso coercitivamente, como faz o Estado, quando te obriga a pagar impostos sobre um contrato que você não assinou, né? E que o socialismo chama isso de contrato social e quer te empurrar goela abaixo serviços que você não pediu
em troca de um dinheiro que você não queria dar, né? E você tem isso em vários níveis, até o roubo, o assalto, o furto, né? Assim, as pessoas atentando contra a sua vida ou propriedade, né? E ferindo esse princípio. Então, acho que aí a gente não tem mais muito o que explorar, né? Sim, era só para finalizar, para que ficasse, né? É claro, porque eu juntei um com o outro, né? Enfim, aí dando sequência, né? A gente falando de libertarianismo, a gente também tem que falar dessa valorização da propriedade privada, né? Aquela propriedade que é do indivíduo, em detrimento de um Estado da forma como existe hoje, da forma como ele é organizado ou desorganizado hoje. Então, assim, a gente tem o libertário, né? Ele vai valorizar a propriedade privada, não só a propriedade privada, por exemplo, as minhas ações, as minhas escolhas, o meu corpo, como também o que eu faço com o meu tempo. Poxa, esse carro eu que comprei, portanto é meu. Essa residência eu que comprei, portanto é minha. Você expande um pouco, né? Claro que com definições do que é propriedade privada, mas existe essa valorização da propriedade privada como sendo do indivíduo e uma diminuição, né, do que seria a influência da propriedade do Estado. Na verdade, quanto menos propriedade privada o Estado tiver, melhor seria, né? E se ele, por algum motivo, realmente ele deixasse, né, de existir ou de atuar da forma como ele atua hoje, seria até muito melhor, né? Eu acho, eu não consigo ver uma forma que ele ficaria bom. Mas, enfim, essa, esse é um pequeno detalhe, né? Falando de libertarianismo, a gente, os libertários, vamos valorizar esse quesito da propriedade privada. Um detalhe, só que eu queria colocar também, eu estava lendo, tá em uma das fontes que eu coloquei aqui no link abaixo, que é do Instituto Rothbard. E é uma coisa interessante, né, que eu não sabia, eu estava lendo e eu descobri. Ele fala, quando ele vai falar de libertarianismo, um detalhe interessante sobre o socialismo. Ele fala que o socialismo, em nenhuma das suas formas, ele acaba com a propriedade privada. O socialismo ele não é contra a sociedade privada. O socialismo ele só vê que a propriedade privada só não é sua, é do Estado. É só um pequeno detalhe que eu achei super legal, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? E aí por isso que o Estado, no caso deles, vai só crescendo e agregando. Mas, enfim, pode seguir aí. Você vira sócio do Estado, né? Quando você compra um produto que tem 40, 50% de imposto, quando você tem a sua renda tributada, né? Então você tem, na verdade, assim, ele deixa o mercado para você quebrar a cara e empreender. Então, assim, o prejuízo é seu, mas o lucro é nosso, né? Então isso é uma isso deixa o socialismo numa posição em que ele não vai perder nunca, né? Monetariamente falando, né? Ele controla a emissão da moeda, ele socializa todos os lucros, ele não fica com nenhum dos prejuízos. É um mundo perfeito, né? É dentro das teorias deles, né? É, um- é, um- é essa a ideia. Um outro detalhe é que, tipo assim, é interessante que eu estava vendo no mesmo artigo, né, do Instituto Rothbard falando sobre essa parte do libertarianismo e que tem a ver com isso que você acabou de comentar, é que a gente, né, valoriza essa propriedade privada e que, pô, o Estado também valoriza a sociedade privada, só que ele quer meter a mão na sua propriedade privada. Eu tô falando sociedade, não sei porquê, propriedade privada. E o Estado quer meter a mão na sua propriedade privada. E ele faz isso, né? Num desses casos que você citou foi o imposto, né? Onde o Estado, ele sim, reconhece que existe a propriedade privada. Porém, parte da sua renda, que é em tese sua, agora é nossa. É propriedade privada mesmo? Mas é do Estado. Né? Então ele vai e pega um tanto no formato de imposto. Um outro exemplo que ele dá
que eu achei super interessante, que é que você vê essa subversão da propriedade privada, saindo ela do indivíduo, né, e indo para o Estado, é no caso do alistamento obrigatório, do alistamento militar obrigatório, né, que acontece aos 18 anos aqui no Brasil e tal, onde você tem que abrir mão de um período de um ano da sua vida. Assim, a propriedade privada que era não só o que você ia fazer com o seu tempo, o seu corpo, a sua mentalidade, o seu psicológico, porra, foda-se, a partir de agora isso pertence ao Estado, entendeu? E você está obrigatoriamente alistado. Então, assim, é uma violação absurda, na minha perspectiva, né, do que seria, né, esse princípio libertário de você ter uma propriedade privada, né? Eu acho que assim, os dois maiores pontos que a gente vai ver no libertarianismo seriam, né, no caso, a não agressão e a propriedade privada. Você definir o que, que é de quem, e a partir do momento que você define com clareza o que, que é de quem, que você não agrida nunca aquilo que é de um terceiro, aquilo que é de outra pessoa. Então, assim, é claro que a discussão ela poderia avançar, né? Mas a gente ainda tem que falar de maximalismo e linkar um com o outro, né? Eu acho que isso define bem e dá para abrir portas para futuras discussões. O que você acha? É, eu só queria complementar a questão do libertarianismo, porque foi um problema assim. Foi uma situação que eu cheguei em leitura e falei, pô, legal, é isso, né? São essas as ideias, são esses os princípios que eu acho justo e válido serem seguidos. Mas aí vem a coisa, tá? Nós temos esse ente coercitivo, né, mundial, e como lidar com ele, né? E foi essa o momento em que eu comecei a estressar as minhas ideias, e nesse estressar ideias eu fui começando a pensar, tá, mas se não tivesse o Estado, como é que seriam as questões ambientais? E aí nessa apareceu o professor Marco Batalha, e, né, com aquele livro, e resolveu isso brilhantemente na minha mente. Tá, e como é que fica a propriedade intelectual? Aí o Urich recomendou um livro que agora me falha a memória, um livro super curtinho sobre propriedade intelectual, e também resolveu esse problema na minha mente. A partir desse momento, a partir do momento que eu li esse livro, nenhum texto, nenhuma produção intelectual nova minha teve copyright, e nem terá. Então, tudo que eu estiver a partir de hoje escrevendo, já tem textos ali, eles podem ser usados, feitos da maneira que bem entender, e eu não quero créditos, né, assim, seria legal da sua parte se você citasse, mas se você não quiser citar, não tem problema nenhum, né, pega a ideia e leva ela para frente. E teve a questão, assim, como eu vou aplicar isso, né, assim, os conceitos são bonitos, mas com essa entidade coercitiva, como eu faço, né? E aí foi quando eu cheguei no texto, né, no texto do Manifesto do Novo Libertário, do Samuel Edward Koenig, e ele caiu como, assim, uma bomba, era o que eu precisava, entendeu? E vou resumir um texto super curtinho, vai estar no seu grupo, né, Felipe? Você vai postar lá. Sim, eu coloquei lá, ele tá. O link tá até aqui, por sinal. O link joga no meu canal do Telegram lá. Beleza. Então, é super curtinho, e ele basicamente diz o seguinte: faça de tudo possível para agir como se o Estado não existisse. E aí ele vai dando alguns exemplos, e aí você começa a chegar a certos, né? Você vai expandindo isso. Então, em última instância, compre placas solares e gere sua própria energia. Né? Tenha um terreno, cave um poço e use a água e não use a água do Estado. Quando for negociar, prefira negociar com dinheiro e espécie, não peça nota fiscal, não faça nada nesse sentido. Sabe, CPF na nota? Não. Se puder comprar direto do produtor, as coisas assim, prefira e tal. Então, é lógico que
certas situações você não consegue tirar tudo do Estado, mas se você for somando essas pequenas ações ao longo da vida, você fez alguns milhares, se não milhões, de qualquer moeda fiat que você escolha, se negando a financiar, né? É o que o Amoedo define como desinvestimento do legacy. Então, assim, é desinvestir em todos os níveis possíveis. Então, é pensar em cada transação, se possível for, como fazer essa economia, né? Se puder comprar direto do fabricante chinês e não ter o imposto de importação, entendeu? São coisas que você vai pensando e vai diminuindo o máximo possível esse financiamento, né? Eu sei que as pessoas podem pensar, mas as pessoas no meu país precisam trabalhar. Mas se você vê a carga tributária que tem uma CLT hoje, você está pegando metade do que cada pessoa ganha e dando para o Estado. Você está financiando o Estado. Então é preciso desinvestir, não é? Então, esse livro, esse manifesto, é um livro, um manifesto mesmo, é super curtinho, são 30 páginas. É preciso lê-lo com atenção e passar a ser um libertário, né? E nessas eu até extrapolo um pouco, e é a conclusão que eu falo às vezes em algum grupo mais maximalista nós estamos a um dia da adoção em massa do Bitcoin. Se amanhã as pessoas acordarem e resolverem transacionar só em Bitcoin, é carteira Lightning para tudo quanto é lado e pronto. A gente já tem a solução escalável. Vai ter, lógico, alguns gargalos, vai, mas isso já é possível de acontecer. Então, você não tem que convencer as pessoas a fazer de tudo possível, não. Você quer agir como tal? Comece a agir como tal. E tente ignorar o verdadeiro inimigo da liberdade individual, né? Que é o Estado. Então, você ignorando-o e fazendo tudo possível, você vai fazer tudo possível, né? Então, acho que esse é o ponto mais que pegou o PNA, né, esse conceito do PNA, e transformou isso na minha cabeça e nas minhas ações em algo real, em algo que eu consiga aplicar no dia a dia. E acho que aí a gente, claro, se quiser falar mais coisas sobre libertarianismo, podemos falar, mas acho que aí a gente já norteou os conceitos de uma forma mais adequada, né? Não, cara, sensacional. Eu até estava até pensando aqui, eu falei, cara, isso dá assunto para mais um outro Spaces, assim, completo, né? Como a gente deve fazer para agir como um libertário de fato, né? Não, é maravilhoso. Mas, assim, não vou me... é, é, não vou ficar muito na parte do libertarianismo, não, mas pegando tudo que você falou e já levando, né, para o lado da definição do que é o maximalismo e tal, enfim, uma ótima forma de fazer tudo isso que você falou é usando Bitcoin. É maravilhoso, foi o que você falou. Se tivermos que ter uma adoção em massa, cara, pô, dá para fazer. É só baixar no celular, é simples, entendeu? Então, assim, para você aplicar o libertarianismo dessa forma como o Hugo estava falando, você tem uma ferramenta maravilhosa que é, por exemplo, o Bitcoin. E aí a gente começa a ter algumas nuances no uso do Bitcoin, né, que geram algumas discussões, que é mais ou menos o que a gente vai trazer aqui agora, sendo o papo do maximalismo. Ou eu posso falar sobre maximalismo, ou você quer fazer um adendo aí? Deve, vai fundo. Não, então beleza. Começando então, né, falando sobre maximalismo, eu só queria primeiro falar que o termo maximalista, né, pelo menos pela fonte a qual eu estava lendo, também está linkado aqui embaixo, né, porque tem algumas pessoas que são meio taradas com fonte, né, fala que, e eu já tinha ouvido falar isso também, tá, que o termo maximalista veio
do Vitalik, criador do Ethereum, tá? Então, assim, se você se define como maximalista de Bitcoin, você está apropriando um termo criado pelo criador do Ethereum, tá? Mas tranquilo, né? Nada contra. É só um pequeno detalhe para a gente começar a discussão. Só um pequeno parente. Quem mais explora o termo capitalismo é justamente Marx. É só isso. Continua. Ah, tá. Não, foi mal, assim, tá tranquilo, né? Só um detalhe. Não, é porque é verdade, né? Assim, normalmente quem define o termo e mais ataca é justamente a escola contrária a esse pensamento. Sim, não, justo. Isso é uma novidade para mim. Mas, enfim, de qualquer forma, eu não acho problemático, não. Usemos o termo maximalista, né? Ah, vamos então nos referir aos maximalistas. O maximalista sendo aquela pessoa que acha que apenas aquela moeda na qual ele é maximalista é a solução de todos os problemas do mundo, é o que vai resolver, o futuro será naquilo, e mais ou menos isso. E isso em detrimento de todas as outras opções existentes no mercado, tá? O maximalista, ele acha que a moeda dele é a única solução possível e plausível e que todas as outras elas estão erradas, elas são ruído, elas são ruins para você, tá? E que você não deve usá-las. Não estou julgando o mérito de estar certo ou de estar errado. Eu estou explicando o que é o maximalista. Existem vários tipos de maximalista, tá? Existe o maximalista de Bitcoin, de Ethereum, de Monero, do que for. E eu vou falar, eu conheci já desses três e todos eles são um saco, tá? Sim, quem me segue vê que eu gosto muito de Monero. O cara que é maximalista de Monero é chato. Cara, não tem jeito. Eu conheci maximalistas de Ethereum, puta que pariu, que pessoa chata. E o de Bitcoin, a mesma coisa, né? Claro que tem uns ou outros que são muito mais sensatos, né? E que se colocam como maximalistas, mas às vezes o cara, ele realmente ele tem um pouco de senso crítico maior, né? Enfim. Deixa eu só fazer uma analogia. Eu fiz uma analogia com isso na discussão recente. Falei, sabe aquela banda de rock que é boa pra caramba, mas o fã é chato? Aí você vai no show de rock, aí você, sei lá, tá lá com uma camiseta e um bottom laranja, aí o cara chega assim e você fala, você é fã da banda tal? Eu sou. Porque esse bottom laranja, a fila do baterista é alérgica à laranja. Entendeu? E os caras tiram umas coisas que, tipo, só então você não é fã de verdade, entendeu? Então, assim, é um pouco disso. Para quem viveu rolê de rock nos anos 2000, né? Final dos anos 90 até 2010, entende? É mais ou menos isso. É o fã chato de uma banda de rock legal. Muito bem colocado. É mais ou menos isso, né? Então, assim, o maximalismo ele vai ser isso, né? No fim das contas, então a gente tem maximalista, como eu falei, para tudo. O principal, né, o que mais destaca, e por motivos muito óbvios, é o maximalista de Bitcoin, visto que o Bitcoin só é a maior de todas as criptomoedas. E assim, tem motivo para isso, tá? Não estou falando que não tem, não. É realmente muito bom, mas é o que mais destaca quando a gente traz essa discussão. Em termos de definição, eu acho que isso explica, né, o maximalista no geral. Ele tem alguns motivos, eu acho, né, para o maximalista ele tem motivos que ele acredita, né, que fazem ele ser o tal do Bitcoin only. Não critico, tá? Muito pelo contrário, eu acho até muito bom. Para termos de adoção, isso é maravilhoso. Mas assim, talvez a pessoa maximalista, não só de Bitcoin, ela acaba ficando um pouco limitada apenas ao ecossistema daquela moeda. No caso do Bitcoin, eu não entendo muita coisa porque o Bitcoin ele é revolucionário. O Bitcoin ele é diferente, cara. Então, assim, eu consigo entender um pouco do que a pessoa que é maximalista pensa. Mas a gente começa a entrar numa pequena discussão que foi mais ou menos o que a gente estava falando aqui agora, se a gente for levar em consideração o libertarianismo, no qual você começa a ter que permitir
que as pessoas tenham uma liberdade na escolha das ideias dela. Então, beleza. Falemos de maximalismo. É errado a pessoa Posso, ser... posso, posso só fazer uma pequena. Você falou que as pessoas se fecham num ecossistema, né? E eu queria dar um exemplo disso. Recentemente, num dos Spaces, estava aquela discussão dos ordinals, né? Dos inscriptions, e, meu Deus, como é que vai ser, e não sei o que e tal, e, sabe, tava aquela coisa meio da galera meio que correndo em pânico, assim, no lugar, e agora, é um ataque, não é? Eu pedi a palavra e falei assim, vocês lembram o que aconteceu quando entrou o NFT na rede Ethereum? Não. Cara, foi um salseiro do caralho, mas só foi um salseiro porque tinha emissão ilimitada de moeda. Eu falei, ninguém vai aguentar sustentar, e na época estava bem no auge, eu falei, ninguém vai aguentar sustentar 27 mil bitcoins por mês de taxa. Dá 15 dias que isso cai. Então, quer dizer, assim, o desconhecimento da rede alheia, partindo do pressuposto que ela é uma rede pior, e eu até acredito que seja, levam as pessoas a se desesperarem por coisas que, assim, é só olhar do lado, já aconteceu ali no vizinho. E por que no vizinho foi pior? Porque a rede do cara tinha emissão ilimitada de moeda. Então, era muito simples o sistema se manter e as taxas estarem altíssimas e isso se perdurar, diferentemente numa rede Bitcoin. Então, assim, é, é legal você seguir uma coisa? Mas assim, você não pode ficar cego ao que está acontecendo ao seu redor, porque tem um ecossistema acontecendo. Eu ia falar desse pequeno problema depois, mas como você já trouxe, realmente. Eu estava falando, eu não acho errado a pessoa ser maximalista, muito pelo contrário, eu acho muito legal que ela seja, mas é muito importante que o maximalista cultive o senso crítico e que ele mantenha a vontade de estudar, aprender e conhecer, principalmente sobre os concorrentes, porque é isso que vai dar a ele embasamento técnico para poder discutir. Não, a minha é melhor por A mais B. Então, assim, você trazer para você essa ideia de sou maximalista, portanto, não discuto A mais B, sou maximalista, portanto, não quero saber do seu, é problemático para você mesmo e para sua comunidade. Porque se você tem um grupo de pessoas que fala somos assim, não mudaremos, e você nunca para realmente querer questionar, você pode, às vezes, estar perdendo, até mesmo em termos de conhecimento, tá? Então, assim, é só um pequeno detalhe do maximalismo que eu ia falar depois. Mas o que eu estava falando antes, né, que eu queria linkar, na questão do maximalismo, e que eu acho que o maximalismo condiz com o libertarianismo. Agora, a pessoa que chega para você, geralmente quem faz isso é um maximalista, e fala assim: olha, você só pode usar Bitcoin, essa pessoa ela não condiz com o libertarianismo. Ponto. Não tem discussão isso. Por quê? Você tem que ser livre para escolher o que você bem quiser. O seu objetivo, às vezes, não é usar apenas Bitcoin. Se for, ótimo, seja maximalista e use apenas Bitcoin. Mas e se o seu objetivo for transacionar com taxas menores? Às vezes é outra coisa que vai te atender. Se o seu objetivo for acumular dinheiro em seja lá o que for, às vezes outras coisas irão te atender. Então a pessoa que vira para você e fala assim, olha, seja maximalista, use apenas tal moeda, essa pessoa ela está agindo de forma contrária ao libertarianismo, que permite com que você possa escolher o que você vai fazer. Simples assim, tá? É, essa é um conceito pesado que eu não vou dizer que eu entreguei um braço, né? Não foi longe disso, não me senti atacado, porque eu fui numa postura de aprender. E quando algo assim foi colocado para mim, eu fui e falei, não, se
Se esse é o princípio, que eu não posso sequer transacionar em qualquer outra moeda, nem que seja para isso, então me ensina aí a solução Bitcoin. E não era mais barato, né? Assim, não é. Existe uma coisa assim, é aquela máxima. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade. Então, assim, se você está cego no Bitcoin, você não vai enxergar que existem soluções mais baratas, com alto grau de privacidade, mais barato, e isso passa a ser inconcebível na sua cabeça. E isso é um erro, não é? Se você pensa e você quer que a sua moeda, que você é maximalista, que você acredita como única, tenha todas essas soluções, você precisa entender que essas soluções todas não estão presentes nesse momento e que você pode e deve aprender com outras soluções, muitas vezes para tentar trazer esta forma ou entender como essa maneira funciona, para trazer para a sua rede, né, e aplicar nesse sentido. Seja, você não precisa ser um programador, mas você pode idealizar algo que seja adequado nesse sentido. Então, fica difícil quando a pessoa se cega em relação a isso. Você perde a capacidade de diálogo, né? Não, porque mas é só você, né? Vou dar assim, né? Eu falei, não, eu uso o SDT para fazer uma transação daqui para cá e aqui chega aqui, eu converto, faço tudo, tá? Não, mas você pode usar a Lightning, é só você rodar o seu próprio comprar um computador, rodar seu próprio Node, abrir canais na Lightning, drenar a liquidez da Lightning, transacionar XYZ formas. Não, meu amigo, eu faço um Pix, compro, transfiro e acabou. Se você está querendo dizer que essa é a solução mais fácil para criptomoeda que você ama, desculpa, ela não é. Ela não é a solução mais fácil. E nesse caso também não é a mais barata. Então, assim, é não enxergar o óbvio, né? É o fanatismo religioso, né? Há pessoas que se consideram jihadistas, que eu acho um termo bizarro. Mas, Felipe, você sabe por que jihadista não domina o mundo? Cara, não faço ideia. Porque eles são uns bandos de idiota que se explode sozinho. Eles são tão fanáticos, eles botam bomba no corpo e se explodem. É óbvio que não vai ter maioria numérica nunca. Então, se você pensa que você é um jihadista, é isso que você está fazendo. Você está botando bomba no seu corpo e explodindo. E você não vai ter multidão assim. Cara, alguns pontos, é muito complicado, né? Eu acho assim, mais uma vez, né? Eu super entendo o cara que é maximalista, eu respeito, na verdade, né? Eu entendo o cara que quer ser Bitcoin only, porque esse é o objetivo dele. Ah, não, meu objetivo é ser Bitcoin only. Beleza, legal, demais. Seja, tá? Mas isso isso tem que ser bem avaliado, né? Porque quando a gente for olhar esse exemplo, né, que eu estou dando, avaliando essa discussão do maximalismo com o libertarianismo, você, o maximalista, se põe nessa posição de falar para você que você não pode usar outra coisa, eu pensei nisso, eu acho que faz sentido. É a mesma coisa que o Estado hoje delimitar, botar uma lei falando que você só pode usar uma determinada moeda. Ah, você só pode transacionar com real. Beleza, é a mesma coisa que está acontecendo. É como só que o cara não tem força coercitiva, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. É como se a comunidade estivesse em cima de você falando assim, olha, você só pode usar Bitcoin, só pode usar Bitcoin e não tem outra coisa. Se você usar outra coisa, você tá errado. Isso é shitcoinhagem, não sei o quê. Então, tipo assim, é a mesma coisa que o Estado passar uma lei falando que você não pode usar outra coisa. É quase a mesma coisa, entendeu? Então, assim, e isso vai totalmente contra os princípios libertários que a gente estava falando. Então, assim, isso é só um adendo, né? E outra coisa que eu queria falar, que vai passar um pouco perto dessa parte Bitcoin only, mas que
não tem muito a ver com a temática de hoje, mas é bom ser avaliada também, tá? Muito dessa galera que fica nesse malabarismo Bitcoin only para que consiga transacionar apenas em Bitcoin ou reduzir taxa ou ter privacidade e blá blá blá, você nesse meio acaba usando plataformas, você acaba usando recursos que não são tão descentralizados igual a galerinha Bitcoin gosta de falar que tem que ser, tá? Então, assim, que fique claro, o cara que usa Bitcoin é a criptomoeda mais descentralizada que existe. Fato irrefutável, não discuto. Agora, Lightning não é tão descentralizada igual Bitcoin. Agora, Liquid é menos ainda, tá? Se você posta para mim que não, Ethereum é centralizado, tá usando Liquid, você tá entrando em contradição. Então, assim, é só um pequeno detalhe para a gente avaliar. Por isso que, né, esses pequenos exemplos que eu estou dando para você lembrar o quê? Tome muito cuidado com o maximalista que fala para você que você tem que, por A mais B, ser Bitcoin only, tá? Se você quiser, cara, seja, é ótimo. Mas lembre-se sempre que você pode, na verdade eu acho que você deve, buscar outras fontes, conhecer outras coisas, e principalmente, assim, eu dou muito valor pro cara que chega e fala para mim assim, porra, o cara tem que bater no peito e falar assim, porra, Felipe, eu vi todo o seu curso de Monero que tá no YouTube, eu vi as suas 9 aulas, eu vi tudo, eu entendi por A mais B como é que funciona isso e aquilo, e eu discordo disso. Aí, beleza. Aí a gente senta para discutir o que o cara não concorda. Agora, você simplesmente virar e falar que, olha, gente, não use tal criptomoeda, tem que ser só Bitcoin porque é ruim. Não, é ruim? Ué, como assim é ruim? Então, assim, criem essa crítica, tá? Isso é melhor para vocês como uma pessoa, tá? Isso é bom para você como pessoa, como ser humano, para que você se mantenha não só no mercado, mas também em sociedade. Isso é melhor para você. Acho que era isso que eu tinha que falar. É, só um pequeno adendo, eu descobri você, assim, num space com a Rafaela, né, do Rafaelando lá, fui ver o teu curso, vi o teu curso, te chamei e falei, olha, mineração eu não concordo nisso, isso e nisso. E acho que acho que foi o ponto que nos aproximou, assim. E eu te digo que em língua portuguesa eu não conheço conteúdo melhor sobre Monero. Sendo muito sincero, nunca comprei Monero, nunca transacionei com Monero, já minerei com Monero no Nice Hash, aprendendo a minerações com PC e tudo, mas é um conteúdo extremamente esclarecedor. Então, quem está aqui, quem está ouvindo isso depois na gravação, vale a pena dar uma olhada nesse conteúdo, que é uma coisa interessante. Assim, é aquela. Se você é da teoria que conhecimento não ocupa espaço, vale a pena você ouvir, vale a pena você entender como uma rede feita por cypherpunks também, pensada de uma outra forma, pensada num viés muito mais de privacidade, chegou ao ponto que ela está hoje e com considerável solidez. Então é interessante aprender e interessante também porque tem certas situações que eu considero que ela está muito mais aberta a um ataque em relação ao Bitcoin. Não vale a pena a gente ficar aqui falando, isso aqui dá tema para um outro, mas assim, ela está muito mais aberta a algumas coisas em relação ao Bitcoin. E vale a pena acompanhar, porque se eu estiver certo sobre isso, vai dar problema. Então é interessante saber como uma outra rede vai se comportar, como eles vão resolver isso, até porque você está pensando na segurança do Bitcoin. Eu tenho para mim que o Bitcoin tem o potencial e realmente é onde eu mais acredito, né? Então é uma coisa que é importante a gente estar de olho nas outras redes, e eu acho que isso é uma das maiores utilidades das outras redes, entender, testar coisas,
né? A gente não pode ficar testando tudo na rede do Bitcoin, né? Se tem uma coisa que aconteceu e foi entre aspas, um back orifice em cima das coisas, foi esse Taproot, porque criou-se um espaço e se aproveitaram desse espaço, né? Fala assim, não, mas a criação de Satoshi, não, com todo o respeito, meu ovo, não foi Satoshi que fez SegWit, não foi Satoshi que fez Taproot, então assim, entendam que esse protocolo já mudou consideravelmente. E essa mudança está aqui, que neste momento tem uma fila de 821 megas na mempool para entrar. Então, assim, se tentaram manter a originalidade do Satoshi, falharam, né? E não tem ninguém apontando o dedo para desenvolvedor no meio da bolha. Tá todo mundo lá. Não, temos que usar Bitcoin, temos que fazer tudo, vamos bater palma, é a festa do Bitcoin. Vamos fazer algo muito grave, eu já aproveito já mudando de assunto. Vamos justificar a existência do Estado só porque ele usa Bitcoin. E aí eu já deixo para você fazer um complemento, porque esse é o problema grave. Esse é o que eu chamo de o socialismo de laranja. Cara, não, você está certíssimo. Só voltando, né, de tudo que você falou. Primeiramente, a respeito do Monero, agradeço e você está certo a respeito de vulnerabilidades e uma discussão. É importante que pessoas que gostam de redes diferentes consigam conversar dessa forma. Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, papo para outra hora, claro, mas isso que você trouxe, eu acho que pode virar eventualmente uma temática para frente, mas já fique, né, para as pessoas que vão nos ouvir ou que estão nos ouvindo, ainda mais se o debate é libertarianismo e maximalismo, que como que você pode se considerar talvez libertário se você está vangloriando um Estado? Tem como isso acontecer? Isso é possível? É, o Estado, ele usa o que eu acho que ele deve usar. Então tá, você pode ser favorável, você pode às vezes só não ser oposição, mas libertário. Então assim, tem que rever qual que é o conceito que você está usando para você, porque assim, o libertário, igual a gente havia falado mais cedo, a gente combate o Estado da forma como ele é hoje. Se o presidente que, eu concordo, ganhar aqui e sei lá, 90% da população tá a favor dele, e eu bater palma e falar que, porra, a gente ganhou, eu não sou libertário. Eu só sou favorável à linha que tá no poder no momento, tá? É só um pequeno detalhe, mas eu acho que isso a gente vai eventualmente discutir no futuro. Eu acho que acho que eu não tinha mais nada para comentar sobre essa questão, não. Mais algum ponto? Eu até tenho, mas assim, são dois textos que já estão em fase final, né? O primeiro é o libertarianismo e maximalismo, o início de um debate, que é justamente esse debate de hoje. Então, assim, já tem uma boa parte escrita, essa conversa nossa vai gerar algum texto em cima. E Nação e Estado, segundo Robert, o paradigma da nação Bitcoin. Então, assim, não necessariamente precisa ser El Salvador, mas a gente pensar em questões libertárias e pensar em um Estado ou algum umbrella, algum guarda-chuva onde estejam esses bitcoiners, a gente tem inevitavelmente alguma centralização, né? E aí eu não sei até que ponto que ponto é vantagem ter essa nação bitcoiner espalhada pelo mundo ou ter ela centralizada em um lugar, né? E o paralelo que eu faço, e também vou trazer isso para discussão em um outro momento, é justamente com o Estado de Israel, né, que é uma nação que foi construída, né, um Estado que foi construído a partir de uma nação que sofreu uma diáspora. Então, nesse momento, nós ditos bitcoiners, né,
não estou dizendo maximalista, mas acho que o termo Bitcoiner se aplica a muito mais gente que está nessa arena, nesse debate. Nós, Bitcoiners, temos esse problema. Vamos continuar de forma descentralizada ou pensar em se unir? E para se unir e ser um Estado, a gente vai passar por cima basicamente dos princípios libertários e nem que seja pensando numa boa causa, sim, nós estamos passando por cima dos princípios libertários. Então é muito que se pensar nisso, há muito do que se rever, creio eu, no maximalismo, em termos de jargões, né? Eu faço alguns paralelos perigosos e eu vou falar um que é o mais utilizado, que é o imperativo moral. E, ao meu ver, o imperativo moral está se tornando tão perigoso quanto o termo fascista utilizado pelos socialistas, porque imperativo moral, quando você pergunta para a pessoa, ela fala, imperativo moral para mim e aí isso entra em opinião, e as opiniões se divergem cada vez mais, e só para citar o criador do termo, né, que é o Antônio Amoedo, no livro dele, a única citação que tem sobre imperativo moral está na página 134 do livro, e diz assim, Bitcoin é um imperativo moral e pragmático, 2 pontos. Investir no legacy, perda fixa e perda variável, é suicídio financeiro e moral, além de financiamento de crime. Isso não define nada do que é imperativo moral. Então, há que se ter cuidado e há que se ter a importância de definir muito claramente o termo. Por quê? Porque se maximalismo é um movimento que tende a ser filosófico, né? Porque fala de moralidade, fala de honra, fala de uma série de coisas, é um movimento filosófico, ele precisa ter os próprios axiomas, né? Ou seja, aquilo que ele acredita ser a verdade. E para ter esta verdade, esse axioma, é preciso que os conceitos sejam muito bem definidos. E neste momento, após ter sido, entre aspas, bombardeado, né, com uma série de questões, e creio que você também já sofreu isso, Felipe, eu não vejo esse conceito sendo definido. E essa definição, ela já urge, porque ela tem sido usada e tem sido deturpada em situações em que já beiram um socialismo laranja, como a minha esposa disse ontem no podcast. Então, assim, tem que se tomar cuidado, porque os ânimos vão se exaltando e a coisa se forma em times. Então, se você não acredita nisso, não sei o que, imperativo moral, né? Porque só as melhores mentes utilizam Bitcoin, só elas são atraídas, e isso é um erro. E se você pensa que a adoção vai ser em massa, ela vai ser utilizada por criminosos, por bandidos, por uma série de coisas assim, né? Eu venho do meio do fitness. O meio do fitness é comum que as garotas fitness tenham OnlyFans. E eu já ajudei garotas que têm OnlyFans a transacionar em Bitcoin para pagar menos taxa. Então, assim, o imperativo moral de costumes e cristãos caem quando as pessoas que estão transacionando Bitcoin muitas vezes aqueles que eles atacam por falta de moralidade, por falta de que é atacado por princípios religiosos, e essas pessoas estão transacionando na rede que eles acreditam ser tão moralmente superior assim. Então há que se ter cuidado, há que se pensar nas ações, e há que se ter um grande trabalho, neste momento, de escrita, de parar de falar, sentar e escrever e definir conceitos. Porque no calor da discussão
no calor da inflamação das coisas, de inflamar e de insuflar e de querer lacrar, fará a fase para deixar o outro sem resposta, para dizer que venceu um debate, a coisa está se tornando longe de princípios libertários e muito mais em princípios totalitários. Se você não é igual a mim, então você não merece usar a minha moeda, você é um shitcoiner, eu não converso com macacos de NFT, e isso é um erro. Cara, para findar a minha parte, eu tenho que sair, né? Eu concordo com isso que você falou, em tudo, né, até o momento. E o que eu acho, né, de toda essa história do libertarianismo, maximalismo, etc., né, essa grande discussão. Eu acho que, assim, é muito importante, seria muito importante que reinasse sobre todos nós o princípio da não agressão, né? A gente pode discordar, é viável que as pessoas discordem, mas talvez, assim, tentar manter um nível, né, de polidez, mesmo que a polidez chegue ao ponto, cara, olha, você me desculpa, mas eu não quero mais falar com você, sabe? Eu acho que é viável de ser dessa forma, né? Porque a gente eventualmente vai ter esses problemas exatamente porque as coisas, pelo que a gente viu, né, e foi uma das motivações por trás da gente fazer esses spaces e dos próximos que virão, tem algumas coisas que estão se tornando não só uma religião, eu acho que já chegou no ponto de ser, tipo assim, uma seita, sabe? Um culto, aonde você precisa aceitar aquilo, abraçar aquilo, e caso você não beba do sangue da cabra, você não faz parte, né, do nosso círculozinho aqui. Então, assim, o que eu, né, a minha colocação disso é, continue sendo crítico, pô, faça perguntas, seja educado, seja cordial, é, tire dúvidas, cara, é super viável, não fique limitado, tá? Mais uma vez, não tem nada de errado a pessoa ser Bitcoin only, mas, assim, veja que existem outras coisas aí. Por mais que eu também acho que tem um monte de bosta aí fora, cara, faz parte. Eu não saio xingando as outras pessoas que postam outras coisas, sabe? Então, assim, talvez isso seria melhor para o nosso meio, né? Na hora de receber pessoas que estão vindo, que estão querendo conhecer sobre o Bitcoin, o que que é, como que ele funciona, a usabilidade, etc. Então, eu acho que isso vai melhorar em muito, né? A gente ter pessoas, porque nem todo mundo que vai entrar para esse mundo agora, né, de usar, pô, Bitcoin, usar criptomoeda que seja e tal, às vezes a pessoa que está chegando agora, ela não vai conseguir chegar sendo Bitcoin only, entendeu? Às vezes para ela ter, porra, um tanto de dinheiro ali, pô, em Bitcoin, põe numa cold wallet, blá, 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 às vezes para essa pessoa nova é muito para a cabeça dela, entendeu? Então ela precisa de tempo. Às vezes tem muita gente que me pergunta sobre, poxa, mas e volatilidade? A pessoa ela não quer saber se o Bitcoin é uma propriedade de verdade. Ela não está interessada com isso. Ela quer o quê? Ela quer que o dinheiro dela não flutue tanto. E aí você começa a trazer essa pessoa para esse meio através de talvez uma stablecoin, por mais bosta que seja. É centralizado? Eu sei que é. Mas às vezes é a única pegada que essa pessoa tem para chegar, entendeu? Então, assim, minha ideia, né, de todo esse debate é ser um pouco mais flexível, entender que as pessoas elas têm opção total de escolher o que elas querem, tá? E ao longo desse processo no qual essas pessoas escolhem aquilo que elas querem ter em maior quantidade, aquilo que elas querem defender, eu sugiro que, poxa, não seja um maximalista, ou mais, por mais que você queira ser, continue cultivando o senso crítico de fazer perguntas, de pesquisar, de tentar entender como que as outras coisas funcionam. Eu acho que ao longo, né, da vinda da pessoa para entender o que é ser libertário, o que é depender menos do Estado, como usar o Bitcoin para fazer isso. Porra, só o Bitcoin faz sentido para mim, cara, tá ótimo. A gente vai trazendo a pessoa que é nova nesse mercado a entender vagarosamente sobre esses conceitos. Eu acho que assim a gente consegue ter muito mais resultado do que realmente montando, né, um culto, né, montando uma nova seita do que a gente está fazendo aqui. É mais ou menos isso. Bom, Felipe,
Eu vou finalizar te agradecendo. Obrigado por essa, espero que duradoura parceria. A gente vai repetir isso. Eu creio que se o sábado tiver bom para você, para esse horário, para mim também tá. Eu vou só terminar com um pensamento, né? Que é uma situação que aconteceu. Recentemente, né? Para quem não sabe, o criador do Nerdminer está desenvolvendo uma pool só para os Nerdminers. E por sugestão minha, falei: olha, permita também que os celulares e computadores entrem deste projetinho aqui que eu estou fazendo, estou ajudando as pessoas. Ele falou: pode deixar, vou fazer. E óbvio que assim, são projetos open source que precisam de ajuda. E, graças à divulgação do Nerdmine, um, eu não diria, eu diria assim, um dos grandes YouTubers brasileiros de mineração de criptomoeda gostou, entrou em contato comigo e totalmente shitcoiner, porque é mineração de GPU. Ele nunca teve ASIC de mineração, ele nunca conseguiu ter isso, mas ele minera a shitcoin dele, enfim, faz o que ele bem entender com aquilo. E ele já criou algumas pools de mineração. E eu falei para ele: pô, mas você não quer, assim, divulga e tal? Ele falou: olha, eu até ajudo, mas não me exponha, porque a comunidade do Bitcoin às vezes, sabe, vai me dar dor de cabeça. Então eu coloquei ele em contato com o BitMaker e, segundo o maximalismo e o tóxico que impera no Brasil, tem um shitcoinheiro ajudando a comunidade a fazer uma pool solo de Bitcoin de Nerdminer. Agora eu lhe pergunto, essa postura maximalista tóxica está afastando pessoas ou está atraindo pessoas? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, porque o Bitcoin tem a capacidade de trazer muita gente boa, mas a gente precisa estar aberto a isso e não fechado num discurso. Beleza? Então acho que é isso. Eu vou saber agora como é que faz para salvar tudo isso e divulgar em plataformas de podcast, enfim. Mas agradeço a presença de todos e tenham todos uma ótima noite de sábado e um bom fim de semana, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.